Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou criar aqui uma pastinha model e eu vou trazer aqui da nossa Pokédex esse Pokémon aqui para dentro. Vamos criar aqui um Pokémon model. Vou colocar ele aqui dentro, tá? Esse nosso Pokémon model, agora ele vai ter também um ID, que vai ser um int. Ele vai ter também um status, porque foi uma forma que eu encontrei basicamente da gente encher a nossa view de detalhes de Pokémon para ela ficar um pouco mais bonita, né? Porque no momento ela tá, coitada, misericórdia. Então vamos lá, a gente vai colocar aqui agora os nossos stats, que vão ser Pokémon Stat. E esse nosso Pokémon Stat vai ser um struct. Pokémon Stat vai ser um identifiable. Depois eu vou explicar para vocês o porquê. Então a gente vai receber aqui o ID string. Ele vai receber um name, que é string, e um id, não, um value, que é um int. Vamos fechar aqui para ficar um pouco menor. Além disso, o que mais que a gente vai precisar mudar? A gente vai lá na nossa Pokédex Model. Aqui no nosso Pokédex Model, a gente já está com ele aberto. A gente vai ter um results, um name, URL, ID, isso mesmo. A gente vai ter name, height. A gente vai precisar receber aqui também um ID, que vai ser do tipo int, opcional. E a gente vai precisar receber os nossos status, que vai ser um Pokémon Details Stat. E aí esse nosso Pokémon Details Stat, a gente vai criar ele aqui embaixo, chamando de Pokémon Details Stat, que vai ser decodable. E ele vai ter um base underline stat, que é do tipo int opcional. E vai ter também um stat, que é do tipo Pokémon Details Stat Name, que a gente vai criar aqui agora. Vamos copiar aqui, facilitar pra gente. Isso aqui vai precisar ser decodable e é somente o name que a gente vai querer, tá? Perfeito. Então a gente resolveu aqui mais ou menos, já deixamos mais ou menos pronto o nosso model. Os nossos models, né, os dois models. E na verdade a gente vai ter aqui um Pokémon Types Model, tá? Isso vai dar um errinho pra gente, porque a gente não tem esse arquivo ainda. E eu vou copiar aqui, vocês podem copiar ao longo da aula, pode dar um pause e colocar, né? Ou eu vou tentar compartilhar esse arquivo aí na descrição do vídeo, Types Model, porque ficou um arquivo grande, então eu não vou digitar isso tudo aqui na aula, porque senão o vídeo vai ficar maior ainda. Vou dar uma descidinha aqui devagar para que vocês possam copiar se vocês quiserem. Ou então eu deixo ele aí na descrição do vídeo para ficar um pouco mais rápido, né? Porque o foco não é esse aqui, mas isso basicamente vai pegar todos os tipos de Pokémons, né? Então a gente tem fogo, água, gelo, dragão, né? Escuridão, fada, diversos tipos diferentes, e para cada um a gente vai pegar uma cor, tá? E essa cor a gente vai usar um pouco mais para frente para deixar a nossa Pokémon Details View, essa aqui um pouco mais bonita. Vou mudar o nome do nosso arquivo também. Perfeito. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos resolver aqui os nossos problemas. O nosso Get Pokémon agora vai ter um pouco mais de coisa, né? Ele era muito simples antes, mas agora a gente vai precisar de um ID, que vai ser um Pokémon.id. Se a gente não conseguir, a gente coloca 0. E o Types, a gente vai precisar mudar isso aqui um pouco, tá? Isso aqui agora, vamos apagar, vai ser um Pokémon.types.compactMap. Isso aqui a gente pode já fazer assim para ficar um pouco melhor. E aqui a gente quer pegar um Pokémon Types Model, mandando esse raw value, que a gente vai usar isso aqui, .type, .name. E se a gente não conseguir, a gente coloca unknown. Se a gente não conseguir fazer esse compact map, a gente coloca um array vazio, tá? Além do types, agora a gente vai ter o stats, né, que foi o último atributo que a gente colocou. Vai ser Pokémon.stats.compactMap também. A gente vai fazer assim, só para ficar um pouco mais bonitinho. E para cada um, a gente quer criar um Pokémon Stat
que vai receber no name o nosso item.stat.name. Se não tiver nada, a gente coloca vazio. E o value vai ser item.basestat, maravilha. Se não tiver nada, a gente coloca um 0. E se a gente não conseguir fazer isso aqui, a gente entrega um array vazio também, tá? Depois a gente vai fazer na nossa thread principal um self.pokemon é igual a novo Pokémon. Basicamente vai ser assim. Outro probleminha que a gente está tendo também é que aqui na nossa Pokémon Details View, eu já vou fechar um pouco aqui as outras coisas por enquanto. Aqui no nosso Pokémon Details View, ele está querendo aqui que a gente conserte esse nosso errinho. E a gente vai colocar aqui Raw Valley. E agora sim a gente consegue fazer um ponto capitalized. E agora a nossa view continua funcionando perfeitamente, tá? Eu vou rodar aqui o aplicativo de novo para a gente ver se nada quebrou. Perfeito. Espera ele abrir. Show de bola. Ele demorou um pouquinho, mas ele acabou abrindo. Continua tudo funcionando perfeitamente, como a gente queria. Agora deu pra gente ver, né? Inclusive o Progress View, como é que ele funciona. E agora a gente vai começar a brincar com a nossa Pokémon Details View, porque, coitada, tá muito xoxa ainda, tá? Então, inicialmente, eu vou começar aqui dando um spacing de 24. Deixa eu parar aqui a nossa preview. E a gente vai fazendo parte por parte, tá? Acho que vai ser mais legal se a gente fizer dessa forma. Primeira coisa, vamos separar essa image aqui. Vou chamar ela de image. Vou criar aqui uma extension. Pokémon Details View. Var image do tipo SomeView. E aqui dentro a gente vai ter a nossa async image. Ele vai reclamar aqui pra gente, né? Bom, como a gente está fazendo uma validação aqui de que a nossa view model, o Pokémon da nossa view model, ele exista, né, basicamente, a gente pode fazer um force unwrap aqui, porque ele só vai entrar aqui se existir. Então, quando a gente entrar aqui, vamos fazer assim, Pokémon, a gente tem certeza de que ele existe. Perfeito, maravilha. Vamos voltar aqui, nosso preview. Show de bola, continua funcionando. Vamos lá. Eu vou trazer uma função aqui para a nossa ViewModel, e essa função ela basicamente vai pegar a cor para a gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa corzinha aqui, tá? Essa cor a gente está trazendo ela aqui como Hex Color, né? E a gente precisa transformar isso aqui numa Color, que é basicamente a UI Color do UI Kit, né? Só que Color no SwiftUI a gente chama só de Color, a gente não chama de UI Color mais, tá? Mas antes disso, vou começar a brincar aqui. Eu vou colocar uma Color.head, tá? Vou deixar comentado aqui a nossa image. Vou tirar esse padding aqui do nosso VStack. Maravilha, vou deixar dessa forma. Aqui embaixo a gente vai ter uma Scroll View, nosso HStack aqui, perfeito. Vamos colocar isso aqui em uma Scroll View. Show de bola. Que a gente pode até colocar uma VStack. Vai dar mais ou menos na mesma, tá? Aqui a gente tem o nosso color.head e vamos começar a brincar com ele. Vamos colocar aqui que a gente quer um corner radius de 50. Eu acho que 50 fica legal, vai. Vou colocar aqui um edges ignoring safe area. Eu quero somente no top, tá? Eu quero um frame, vou deixar um frame aqui sei lá, uns 300 de altura. Acho que uns 300 de altura vai ficar legal. E eu vou fazer um overlay. E explicando o overlay para vocês, ele é basicamente o contrário do background. Enquanto a gente coloca um background que é um atrás, o overlay é na frente, né? Então, se eu colocar essa imagem aqui, ele basicamente vai fazer para a gente uma imagem na frente da nossa color. Se eu colocasse um background, ele ia estar atrás da nossa color e, portanto, não ia aparecer. O overlay é basicamente o contrário, tá, pessoal? Agora eu vou descer aqui na nossa imagem e ela está um Resizable Scale to Fit 200. Eu vou aumentar isso aqui para uns 300, vai. 300 e 300. Tá um pouquinho maior. Deixa ele carregar. Bom, enquanto ele não carrega, vamos corrigir isso aqui. Não gostei nem um pouco da forma como tá. A gente vai colocar aqui um SumView.
E aqui a gente vai receber o nosso Pokémon. Do tipo Pokémon. Cadê a nossa image? Aqui. A gente vai ter que mandar agora o nosso Pokémon. Eu não gosto muito disso de Force Unwrap. Sempre que eu posso evitar, eu evito. Perfeito. Vamos voltar aqui o nosso... Opa, a gente precisa corrigir aqui agora. Vai ser o Pokémon que a gente recebe. Imã de URL. Perfeito. Carregou nosso preview. E aí agora a gente vai conseguir brincar e deixar essa view um pouco mais bonita, né? Porque não tá muito legal. Vamos componentizar. Vamos separar esse name também. Vamos colocar ele lá embaixo. Embaixo da nossa image. Vou fazer da mesma forma. Pokémon. Some view. E ele vai ser Pokémon.name.capitalized. Vai ser isso mesmo? Vai ser isso mesmo, exatamente. Name, e a gente vai ter que mandar agora o nosso Pokémon. Perfeito. Deixa eu ver, o que mais que a gente pode fazer com esse name? A gente pode brincar um pouco com ele. Vamos colocar ele aqui, um ponto heavy, vai. Wait, ponto heavy. Perfeito, ficou bem melhor. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar isso aqui num HStack, tá? A gente vai colocar aqui o nosso Pokémon.name, vamos trazer esse fonte.tyro para o nosso HStack. Como eu já expliquei para vocês, quando a gente coloca aqui, tudo que tiver dentro do HStack vai ter um ponto fonte .tyro, tá? E aqui eu queria colocar uma outra coisa que eu acho que vai ficar legal. A gente vai fazer dessa forma aqui, assim, tá? E para isso, a gente vai precisar criar na nossa ViewModel, vamos lá, na nossa ViewModel, a gente vai precisar criar uma funçãozinha bem simples para a gente pegar o número dessa forma aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Quando for um Pokémon de ID1, a gente quer colocar 001. Quando for um Pokémon de ID20, a gente quer colocar 020. Quando for um Pokémon de ID120, a gente quer colocar somente 120, tá? Mas antes disso, vamos colocar aqui, só para ver como que vai ficar mais ou menos, vamos colocar aqui um 001, tá? E nesse 001, o que a gente pode colocar também é um font weight. Enquanto esse aqui é heavy, a gente pode colocar um bold, porque o bold é um negrito, né? Mas não tão grosso. E a gente pode colocar a cor dele também, foreground color, como .gray, .opacity 0.5. Eu acho que vai ficar bem legal. E isso fica show de bola. Só que isso aqui a gente precisa que seja dinâmico, né? Não pode ser sempre o mesmo. Então, lá na nossa ViewModel, a gente pode criar aqui no final da ViewModel mesmo, a gente faz um func, vamos chamar de format number. Ele vai receber um number do tipo inteiro e vai retornar para a gente uma string, tá? Então, a gente vai precisar criar um number formatter, que é um number formatter. Vamos precisar dizer number formatter ponto minimum integer digits é igual a 3. Que, como eu falei, a gente quer que seja 3 números, né? Assim, ou então 332, né? No caso vão ser só os 151 primeiros pokémons, mas a gente quer com 3 dígitos. E a gente vai retornar um number formatter ponto string usando esse from ns_number com o value number. E se a gente não conseguir, a gente retorna uma string vazia, tá? Então a gente vai pegar aqui a nossa função e cadê? Aqui no nosso método a gente vai chamar, excelente, carregou. A gente vai chamar agora, cadê? Aqui, um viewModel.formatNumber. E o que a gente precisa mandar aqui é o Pokémon.id que a gente adicionou no nosso model, tá? Vamos voltar aqui, a gente já recebe um Pokémon, perfeito, vamos ver. Nosso Bulbasaur, se a gente mudar aqui agora o link, vamos botar, sei lá, 93. Vamos ver o que a gente vai ter aqui. A gente vai ter um Haunter que tem o nosso ID 93. Excelente, do jeito que a gente queria. Então a gente tem agora aqui o nosso name, mandando um Pokémon. Abaixo desse name, a gente pode colocar os types. E os types, para fazer os types, a gente vai usar aquelas cores que eu falei, tá? Então a gente vai criar aqui um HStack. Vamos colocar um spacing já de 24. Eu gosto de usar múltiplos de 8, ou múltiplos de 6, ou de preferência alguma coisa que seja múltiplo dos dois.
E a gente vai mandar Pokémon, a partir de Pokémon.types, né? A gente vai fazer tipo in, e aqui a gente vai fazer um text. Tipo.rawValue, da forma como a gente estava fazendo aqui embaixo. A gente já pode até apagar isso aqui, porque a gente não vai ter esses tipos mais. Vamos tirar esse spacer aqui, vamos deixar mais um aqui, vai, por enquanto, só para não ficar horroroso. Perfeito. Tipo.rawValue, a gente vai dizer, vamos ver, Pokémon Types Model precisa conformar com Identifiable. Vamos dizer aqui, cadê? Como ele é do tipo string, eu posso dizer que aqui a gente vai usar, cadê Pokémon Details? Aqui a gente vai usar um id.self, tá? Porque string é identificável. Então a gente vai usar aqui o nosso tipo.rawValue, a gente vai fazer um font weight, vamos pôr um bold. Deixa eu ver. Excelente, um bold. Aqui, ó, a gente já consegue ver aqui embaixo, tá, pessoal? Um bold, vamos usar um foreground color.white, acho que vai ficar legal. Um padding, vamos colocar aí vertical uns 8. Uns 8 já está ficando um tamanho legal ali. Vamos colocar um ponto horizontal. O horizontal, na verdade, assim, o padding, né? No horizontal ou vertical, quando a gente não define um número que a gente quer, ele por padrão é 16, tá, pessoal? Importante vocês saberem disso. E a gente vai colocar um background aqui, que vai ser uma cápsula. E ele vai ter um fio que vai ser viewModel. E eu vou explicar isso para vocês agora, o que vai ser getHexColor com um hex, vai ser tipo.color, maravilha. Agora a gente vai vir aqui na nossa viewModel e vai criar esse método. Eu já deixei ele separado aqui, vocês podem dar pause e colocar também. Vou colar ele aqui para a gente não perder tempo com isso no vídeo, mas ele basicamente converte uma hex em uma color, tá? E é por isso aqui que eu gosto de importar o SwiftUI sempre, porque direto dentro do nosso ViewModel a gente vai precisar de alguma coisa do SwiftUI, e a color, como eu falei, é do SwiftUI, assim como a UI Color é do UIKit, tá, pessoal? Isso aqui a gente pode fechar, vamos voltar aqui, vamos ver o resultado, como é que tá ficando. Maravilha. Então a gente já tem uma corzinha aqui agora um pouco mais bonitinha do que estava antes. Né? A gente tinha só o texto puro e agora a gente tem essa corzinha. Da mesma forma, a gente vai fazer aqui. Então a gente vai fazer viewModel.getHexColor e essa hex vai ser, vamos pôr aí, Pokémon.types. Vamos pegar o primeiro, vai. Pode ser o primeiro mesmo. .color. Vamos forçar aqui. Ele sempre vai vir com um. Excelente. Aí já está dando uma cara um pouco diferente para o nosso Pokémon Details. Aqui embaixo disso, a gente pode separar isso aqui, na verdade. Vamos deixar assim. Vamos tirar isso aqui. Acho que assim vai ficar mais ou menos legal. E a gente vai separar isso aqui também, tá? A gente vai colocar aqui. Pera, o que a gente pegou agora foi o peso. Então vamos colocar o peso primeiro. Weight. Torna-se um view. Ele vai receber aqui um Pokémon, que é do tipo Pokémon. E ele vai colocar pra gente um Pokémon.weight. A mesma coisa a gente vai fazer com a altura. Por enquanto. Na verdade, eu acho que nem vai valer a pena a gente separar muito isso. Altura. E eu não gostei muito desse tanto de número que a gente tem aqui. Então a gente pode mudar isso aqui. Em vez de mandar Pokémon direto, a gente vai mandar uma string com um format. Vamos colocar aqui .f. E esse argument vai ser o nosso Pokémon. Esse é o nosso, vai ser a nossa altura. Excelente, deixa eu mudar aqui, inclusive. Altura. E depois a gente vai colocar um metros. E aqui em cima a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos copiar aqui já. String. Format vai ser cadê? F. Weight. Isso é para a gente ter apenas uma casa decimal. E aqui o peso vai ser em quilos. Excelente. Agora a gente vai usar aqui, assim, ó, weight, mandando Pokémon. Opa. E aqui a gente vai usar height, mandando Pokémon também. Excelente. Tá ficando melhor agora, né? Vamos mudar essa fonte aqui. Vamos botar um fonte .title 3.
3 eu acho que vai ficar bom. Aí, um Tyro 3, vamos colocar ela assim aqui também. Esse font weight bold eu acho que eu vou deixar no valor. Eu acho que vai ficar mais legal se a gente colocar no valor. Vamos descer ela aqui também. Show de bola. E aqui pode ser Tyro, né? Ponto fonte, ponto Tyro. Ponto fonte, ponto Tyro. Show de bola, tá ficando legal. E a gente não pode esquecer também, pessoal, que essa altura aqui, a gente recebe ela em hecto... Não. O peso a gente recebe em hectogramas, então a gente precisa dividir isso aqui por 10. E a altura a gente recebe em decímetros, então a gente também precisa dividir por 10, tá? Perfeito. Agora sim, a gente tem um Haunter com 1.6 metros de altura. Até porque a gente estava com um Nidorin, por exemplo, com 14 metros de altura, né? Ele ia ser bem maior que um prédio. E não é isso que a gente quer, né? Então, vamos vir agora aqui nesse nosso V-Stack. A gente já pode pôr um pad nele aqui. Horizontal só. No horizontal, vamos ver. Não, vamos aumentar, vai. Vamos botar uns 64. Tá, assim eu acho que vai ficar legal. Perfeito. Esse V-Stack, eu acho que eu vou colocar um spacing nele. De 24. Eu acho que vai ficar legal também, pra gente ter um espaçamento um pouco mais uniforme aqui. E embaixo aqui do nosso peso, a gente vai colocar os nossos stats. Vou colocar um spacing de 24 também. Então, a gente vai criar aqui basicamente um text, escrever detalhes, com um font.title, um font weight.heavy. Vamos ver, mostra pra gente como tá ficando, show de bola. E aí, para cada um, vamos criar aqui primeiro. Na verdade, a gente pode fazer aqui mesmo, por enquanto, vai. Para cada um dos status que a gente vai ter no nosso Pokémon, que vai ser aqui Pokémon.status, stat in, a gente vai criar um VStack. Não, vai ser um HStack, vai. HStack. E a gente vai colocar um text stat.name.capitalized. Legal. Vamos colocar um spacer para ele vir para a esquerda. Maravilha. E agora a gente vai escrever aqui um text com o nosso stat.value. E tudo isso aqui a gente colocou aqui dentro, tá, pessoal? Do nosso Pokémon Status. Aqui ó, a gente tem o name do stat e o value, tá? Ponto value. Vamos ver, a gente pode colocar um font weight com o ponto bold. Isso aqui é uma scroll view, né? A gente já tinha colocado dentro, tinha uma scroll view antes. E eu acho que ficou bem legal, né? Bem melhor do que estava antes. Ficou muito bonito, para ser sincero. Acho que esses detalhes aqui, eu gostaria que ele tivesse na esquerda. Vamos alinhar aqui. Alignment.leading com um spacing de 24. Não é aqui. Não é aqui. Peraí, confundi os V-Stacks. Aqui embaixo. Vou colocar aqui alignment.leading. Perfeito. Agora o nosso detalhe fica aqui na esquerda. Ou será que fica melhor no meio, hein? Vamos deixar no meio, vai. De qualquer forma, ficou bem melhor do que estava antes, né? Achei bem legal, pessoal. Posso tirar já esses shows indicators aqui? Eu já estou vendo a barrinha no cantinho direito aqui, isso que não me agrada. Shows indicators false. Perfeito. Agora vamos rodar. Vamos ver o resultado. Eu gostei bastante. Bulbasauro. Coisa linda. Vamos ver um aleatório aqui. Arbok. Perfeito. Poison. 3,5 metros de altura. É isso que a gente está dividindo por 10, né? Porque senão ia ser 35 metros de altura. Misericórdia. Vamos ver a Nidorina. 20 quilos e 80 centímetros. Nidoran 0,5. Agora sim tá ficando uma Pokédex de respeito, hein? Mewtwo, o melhor Pokémon de todos. Coisa ali, caramba, 120 quilos, 2 metros de altura. Se bem que se a gente fosse ver naquele filme antigo do Pokémon ia ser mais ou menos isso. Bom, ficou muito legal, pessoal. Maravilha.
Ficou bem melhor do que estava antes. Eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente continua.